Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla Hit, trazendo notícias diárias aí para vocês sobre o Flamengo. Então se você é novo aqui já no nosso canal, já vai deixando seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí, galera, nossos vídeos com os seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações diárias do Flamengo. Sim. Mas não deu certo, vai. O fato é que de 16, vamos falar do Piquerez e do Murilo. Agora, eu ontem, na hora que saiu assim, 4 anos de contrato, apuração da ESPN, etc, sobre o Bruno Henrique. Antes da gente chamar o Rafa para falar do Flamengo, eu queria que vocês falassem sobre... São 4 anos de contrato para um jogador que completa 33 anos agora. Se fosse 1 ano de contrato, eu falaria, cara, vale o que fosse. 2 anos, eu falo, beleza. 3 anos, 4 anos. O lado do Palmeiras já tá assim, meu Deus, a Leila enlouqueceu. Não temos nada para a Leila enlouqueceu. E do lado do Flamengo tá assim, cara, nós não podemos perder ele de jeito maneira. E agora? Então, eu não confio tanto nessa investida do Palmeiras. Não confiar de que existe tão interesse. Não é o problema, não é a informação. Exato. A proposta existe. Mas de que o Palmeiras vai honrar uma proposta, de fato, de 4 anos pelo Bruno Henrique. Se o Bruno Henrique chegar, Leila, eu não dispensei o Flamengo, quero fechar com o Palmeiras. Talvez o Palmeiras seja obrigado a dar um passinho para trás. Porque 4 anos... Aí ele volta pro Flamengo. Mas 4 anos para o Bruno Henrique é algo como o Edu destacou. Bruno Henrique vai ter 37 anos quando esse contrato acabar. Nenhum clube na situação do Palmeiras, que tem organização financeira, que tem um projeto esportivo, que aposta em jogadores mais jovens, com potencial de valorização, faz esse tipo de movimento no mercado, mesmo sendo o Bruno Henrique. Eu entendo que o nome... Você sabia que você pode... Se precisar fazer uma loucura, esse cara aqui vale. Mas vale até a loucura financeira de você oferecer um alto salário, mas não por 4 anos de contrato. O Flamengo está sendo prudente, mesmo sabendo que se trata de um ídolo, de tentar endurecer nessa negociação, porque faz todo sentido. E não é que a gente está dizendo que a carreira do Bruno Henrique acabou. Não. Pode ser que o Bruno Henrique seja o novo Zé Roberto e jogue até os 40. Mas a partir dessa faixa etária, é natural os clubes terem prudência em renovação por tanto tempo. Tanto é que o Palmeiras agiu dessa forma com o Dudu. O Palmeiras foi ali rígido na negociação, fechou por 2 anos, com 1 a mais, dependendo de cumprimento de metas. Então, essa é a postura ideal. Pode ser que o Palmeiras esteja nessa movimentação, jogando aí esse trunfo de 4 anos de contrato para dar uma resposta ao seu torcedor, porque a diretoria está muito pressionada E ao por mesmo tempo contratações. dar uma inflacionada Também. nas contas do Flamengo. A gente tem o que a Leila falou na semana passada, não foi isso? Porque ela foi questionada sobre contratações de impacto, contratações bombásticas, na entrevista há poucos dias. Vamos lembrar o que ela falou, então. Eu não vou sobrecarregar o Palmeiras financeiramente para dar satisfação para jornalistas, com todo o respeito que eu tenho a vocês, a alguns torcedores, que eu sei que o torcedor quer contratação, mas quem paga essa contratação é o clube. E eu não posso, entende, sobrecarregar o clube acima do que é possível pagar. E eu não vou contratar atleta aposentado em atividade. Eu não vou fazer isso. Se não é aquele atleta que vai suprir as necessidades do nosso treinador, eu prefiro... Não que o Bruno Henrique esteja aposentado, não é o caso hoje, mas daqui 4 anos também já vai ser uma condição diferente. Então, assim, das duas, uma, é fato. Ou a Leila simplesmente enlouqueceu e bateu um desespero nela para dar uma resposta, ou porque politicamente ela precisa, porque ela precisa se relacionar com a torcida, ou é essa loucura na cabeça dela, ou o que eu acho que está acontecendo, ela está jogando no mercado. E assim, fez a proposta existe, mas tomara que ele não aceite. Ou ela já sabe que ele não vai aceitar. E o Palmeiras sabe que a prioridade do Bruno Henrique é renovar com o Flamengo. O Bruno Henrique quer isso, Mas não o Flamengo vale. quer, mas em outros termos. Uma pergunta aqui Sabe pro qual torcedor. é o problema, Mari? Responde pra mim, Bruno, com seu conhecimento de torcedores do Palmeiras e quem quiser mandar nas redes sociais. Não vale, então, a loucura de... São 4 anos de contrato. Esse é o contra. Mas o pró você tá tirando o cara que mais está jogando hoje, atualmente, do seu principal rival dos últimos anos em termos de competições, num ano que o Palmeiras não teve um grande sucesso
na temporada. Então, você está dizendo que pelos 4 anos de carreira não vale talvez fazer todo esse movimento pensando principalmente a curto prazo. Tem uma enquete que eu fiz com palmeirenses aqui. Tá. Tem mais de 5 mil votos. 53% falando que é loucura. E 47% entendendo que vale. Olha como tá equilibrado. Mas tem um ponto. Mas eu acho que assim, se o Bruno, eu acho que ela tá jogando para tumultuar o Flamengo, para inflacionar o mercado do Flamengo, como o Flamengo fez quando o Palmeiras discutia a renovação com o Dudu. Acho que não de uma maneira tão clara como foi agora. Com Pedro, já teve. E até bom citar o Dudu, porque imagina se rola esse negócio. Mas, ô Breiler, é aí que eu vou chegar. Se o Bruno Henrique aceitar, a Leila vai ter um problemão no Palmeiras. Daí pra frente. Daí pra frente, porque é o seguinte, ela vai ter que, no dia seguinte, oferecer o mesmo pro Everton, pro Gustavo Gomes, pro Zé Rafael, pro Rafael Veiga, pro Rony e pro Dudu. Não, e tem um problemão porque a diretoria vai se queimar com o Dudu, porque a diretoria esticou a corda para o Dudu ceder, o Dudu cedeu, foi uma negociação difícil. E um vencedor, né? E não ofereceu 4 anos de contrato para o Dudu. Um ídolo do clube. Ofereceu 3, sendo o terceiro condicionado a desempenho. Então, por tudo isso, não faz nenhum sentido, depois dessa negociação com o Dudu, pela política esportiva que o Palmeiras tem, contratar o Bruno Henrique nesses termos, 4 anos e com salário alto. Isso seria incoerente com a própria gestão da Leila no Palmeiras. A Leila nessa hora fala assim, mas nada tá bom também. Aquele vídeo do César naquele reality show. Tudo que eu faço tá errado. É César? Tudo que eu faço tá errado. Eu falo tá errado, eu peço tá errado, eu compro tá errado. Ou o palmeirense fica vendo assim, quando jogava no Flamengo servia. Agora que vai pro Palmeiras não serve mais nada. Não, não é isso, né? Não. A qualidade do jogador é se fosse 1 ano, 2 anos, a gente não discutiria. Ô, Rafa, mas aí do lado do Flamengo, eu abri lá os posts da matéria, o palmeirense meio preocupado com o tempo, mas sabendo que é um grande jogador. O lado do Flamengo tava assim, eu mordo a virilha do Marcos Braz se ele deixar isso acontecer. A do Marcos Braz é do Landim, né? Os dois estão muito preocupados. O Landim, inclusive, já disse textualmente para o Marcos Braz e para o Bruno Spindel que manter o Bruno Henrique é obrigação. O Flamengo não pode permitir que o jogador saia, principalmente para o principal rival em termos de investimento, de grandes objetivos na temporada do futebol brasileiro e sul-americano, que é o Palmeiras. Bom, o caso do Flamengo é o seguinte, né? Em função dessas últimas informações e a insistência do Palmeiras em contratar o Bruno Henrique, não sei se é um blefe, né? Tem esse debate sobre isso, e há pouco o Edu trouxe essas informações também, mas diante dos fatos que estão colocados na bandeja do futebol, o Flamengo sabe que precisa agir. Então marcou um novo encontro com o Denis Ricardo, que é o agente do Bruno Henrique. Esse encontro vai acontecer em Belo Horizonte. O Denis Ricardo está bem incomodado com a maneira como o Flamengo está no entendimento dele, esticando a corda e não querendo dar os tais 3 anos de contrato que o Bruno Henrique pede. O Flamengo chega no máximo a 2. E o jogador até aceita receber menos para ficar no Flamengo do que ir para o Palmeiras pela sua relação com a torcida, pela sua idolatria. O Flamengo treinou agora pela manhã no CT Jorge Lau, Ninho do Urubu, e recebeu de volta na seleção brasileira o Gerson e da seleção uruguaia o Arrascaeta, jogadores que não entraram em campo no clássico de ontem no Estádio Centenário. Significa dizer que eles estão disponíveis e devem ser relacionados para o jogo de hoje. Como acontecia com o Sampaoli, como acontecia com o Vitor Pereira, com o Tite, o Flamengo não vai divulgar a relação de atletas para os jogos. Então o embarque hoje, às 5 da tarde, para BH, é que vai mostrar quem efetivamente está ou não está indo para a capital mineira para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Essa conversa com o empresário do Bruno Henrique pode acontecer hoje à noite, pode acontecer amanhã na parte da manhã ou na parte da tarde, mas o Flamengo vai aproveitar essa viagem para tentar alinhavar ainda mais a sua negociação para a manutenção do jogador. E há muito otimismo, apesar de tudo isso que nós estamos debatendo e as informações que vêm relacionadas ao Palmeiras, há muito otimismo de que haverá uma equação entre as duas partes e que o Bruno Henrique permanece no Flamengo. Há muito tempo eu não sentia a diretoria do Flamengo tão confiante no desfecho favorável de uma negociação como ela está em relação à permanência do BH. E tem... Fala, Mari. Não, eu falo que isso é uma boa notícia, pelo menos pro torcedor do Flamengo ouvir esse lado do Rafa. Né? Eu tô quase duvidando que o Bruno... Eu duvido que o Bruno Henrique vista a camisa do Palmeiras. Você duvida? Duvido. Eu duvido. Pode até acontecer, né? Mas cuidado com o corte, hein? Vai virar meme de novo, hein? Ele é bom nisso, né? O melhor é o de novo, né? Para quem tinha interesse, tinha que estar lá perguntando, né, Mauro?
Sem dúvida. Eu acho o seguinte: primeiro ponto, foi uma entrevista do novo técnico do Flamengo. Então você tinha ali majoritariamente jornalistas que cobrem o Flamengo ou que estavam ali naquele momento fazendo conteúdo sobre Flamengo. Então, assim, o repórter da Globo, da Bandeirantes, porque assim, tinha um setorista da Rádio Tupi, da Rádio Globo, do jornal o Globo, do site o Globo Esporte, do UOL. Esses são os setoristas do clube que vão lá para a coletiva. Mas também tinha lá gente que não é setorista, mas que naquele momento está cobrindo o clube. Como funciona, para o pessoal entender? O repórter, a TV Globo não tem um setorista do Flamengo, mas nesse dia o repórter João foi o Carlos Gil até o repórter, você vai fazer o Flamengo. Ele foi fazer um conteúdo sobre o técnico do Flamengo, não sobre uma discussão, por que ele disse não ao Corinthians. E cada repórter pode fazer uma pergunta, não tem réplica. Você pergunta, o pessoal às vezes não sabe, né? Então o que acontece? Fica uma pessoa com o microfone na mão, assessor de imprensa, algum funcionário. E aí, agora é a vez do Alan perguntar. Microfone na mão do Alan. Alan faz a pergunta, quando termina, o microfone já não está mais com o Alan, já está sendo levado para um outro profissional que vai fazer a próxima pergunta. É assim no mundo inteiro, tá, gente? E aí você não tem chance de perguntar de novo. Quem que vai queimar uma pergunta sobre Corinthians se a pauta do cara é o Flamengo? Agora, os que estavam incomodados com isso, pessoal, obviamente aqui de São Paulo, que quer ficar colocando o Corinthians na pauta para ficar na televisão, na internet ou no rádio discutindo sobre Corinthians. Essa é a questão. Tentar colocar o Corinthians como assunto para criar ali uma celeuma, Corinthians, Flamengo, Tite, que é o debate vazio, porque não tem debate. Qualquer profissional minimamente razoável entre os dois vai escolher o Flamengo hoje, gente, pela diferença dos clubes no momento, em termos de organização, estrutura e o que oferece. Se você fizesse essa pergunta para o Tite quando ele foi para o Corinthians em 2010, tá? E aí em 2011 ele é eliminado na fase preliminar da Libertadores, mas remonta o time sem Ronaldo, Roberto Carlos e é campeão brasileiro em 2011. Se você perguntasse na época, ele ia preferir o Corinthians não o Flamengo, porque os papéis estavam invertidos. O Flamengo era uma grande confusão e o Corinthians era um clube que vinha recuperado, estruturado e crescendo muito, tanto que ganhou o Brasileiro, a Libertadores, o Mundial da FIFA e tudo mais. Então, o que temos aí é um cenário em que hoje o Flamengo é uma empresa, digamos assim, muito mais atraente para o profissional do que o Corinthians. Então, a escolha ela é um tanto quanto óbvia, me parece. E o cara ia perguntar para quê? Por que você vai queimar essa pergunta? Mas se alguém quer levantar esse assunto e alimentar essa polêmica, tinha que pautar o repórter, ou mandar alguém, ou então pautar o seu repórter, né? Por exemplo, a ESPN tinha lá um repórter, estava lá o Rafael Marques, repórter e comentarista, né? Rafael, preciso que você... Digamos que a ESPN quisesse esse assunto, estou dando um exemplo, poderia ser outra emissora, outra empresa. Então o chefe lá dele vai dizer, olha, Rafael, você precisa me perguntar lá sobre o Tite, por que ele recusou o Corinthians? A nossa pergunta é essa, o nosso interesse é esse, por favor. E aí você vai ter a resposta, ele teria que falar. Ninguém perguntou porque isso é um assunto secundário. Ponto. Mas se o Jorge Jesus fosse um dia para o Corinthians, não vou perguntar do Flamengo? Depende. Quem quiser perguntar, que pergunte, é a mesma coisa. Se alguém da imprensa do Rio achar importante perguntar, que mande o repórter lá. Agora, você acha que o Vessone do Meu Timão, um abraço para ele, inclusive, que é um jornalista muito competente que cobre o Corinthians, vai perguntar sobre Flamengo se o Jesus um dia for treinar o Corinthians? Não, vai perguntar de Corinthians. Não vai gastar a pergunta dele, né? É lógico. Uma. E se eu sou o chefe do cara que cobre o Corinthians, eu quero que ele pergunte de Corinthians. Se ele pergunta do Flamengo, eu dou um esporro nele. Cara, tu perguntar de Flamengo, rapaz? Tá falando pra torcer do Corinthians, meu irmão. Tá maluco? Não tem sentido. Então, essa é a questão. Quem tinha interesse, que colocasse alguém lá e perguntasse. Então, isso acho que passa muito. Eu vou falar de forma muito direta. Da época do Dorival, que agora tem o Bruno Henrique, e que é o jogador que está em melhor fase no Flamengo hoje. Eu acho que isso aí é quase unânime, a opinião de todos. E o Tite falou o seguinte, eu conversei com o Gabriel e conversei com o Pedro. Falei da possibilidade da utilização dos dois, sim. O conjunto da obra, com o Bruno Henrique, ele começa a ter uma variável maior ou de um outro atacante, como o Bruno Henrique, o Cebolinha, o Luiz Araújo, que são jogadores mais verticais, mais agudos. Ele começa a ter naquilo que é a estrutura de uma equipe, ela possa balançar. Jogar bem é jogar bem na fase ofensiva, na defensiva, nas bolas paradas. Quando alguma coisa dessas não funciona bem, você está longe da vitória. Foi o que o Tite falou. E o Tite também falou que explicou a situação da Copa do Mundo, né? Dizendo que o Gabriel e o Pedro não disputavam exatamente a mesma posição. O Pedro era uma posição mais de pivô e o Gabriel de um atacante de movimentação. O que você achou aí, Mauro, dessa fala do Tite, principalmente sobre o Gabriel e sobre o Pedro?
Eu concordo com ele. Isso ficou provado na prática no ano passado, né, quando os dois jogaram no período da lesão do Bruno Henrique com sucesso, né? É perfeitamente possível que os dois joguem juntos. A grande questão dos dois jogarem juntos é que agora tem o Bruno Henrique. Então é mais difícil os dois estarem juntos. E dos três, hoje, disparada, a pior fase é a do Gabriel. O Gabriel é o que está pior. Então por isso que ele está na reserva. Eu acho que o desafio dele é fazer o Gabriel voltar a jogar, né? O Gabriel tem que voltar a jogar. O Gabriel está muito mal. Muito mal. É muito preocupante a fase dele, especialmente porque assim, ele parece não ter a noção, já falei isso antes, uma falta assim, de autocrítica até, é o que passa nas raras entrevistas que ele dá, como aquela depois da perda do título da Copa do Brasil para o São Paulo, e ele fala muito natural e tal, de renovação de contrato, não parece que ele está na fase que está, ele não pega na bola, gente. Esse jogo do Corinthians agora foi uma coisa constrangedora. Ele entrou, o time piorou. Contra o São Paulo, ele pisou e caiu. Na primeira participação dele no jogo. Ele não chuta uma bola na direção do gol há 6 partidas. Ah, mas ele joga pouco. Ele jogou em média 50 minutos. Em média. Que teve jogo que ele foi titular, jogo que ele veio do banco. As últimas 6, ele não chutou do gol uma vez sequer, no alvo. Não dá, né, cara? É muito pouco, né? Vamos combinar, né? Não dá uma assistência, não cria uma jogada. O Pedro Belmalda gerou algumas jogadas contra o São Paulo. A jogada do gol ele participou. A jogada do gol contra o Corinthians ele participa, com a recuperação de bola do Thiago Maia. Ele que faz ali uma parede para preparar para o Everton. O Everton Ribeiro aciona o Gerson. O Gerson conduz a bola e dá um belo chute, fazendo aquele gol do 1-0. Depois o Corinthians empataria. Ele ainda participa minimamente. O Pedro, embora também não esteja bem. O Gabriel ele nem participar da jogada está. E a gente vai falar disso daqui a pouco, né? E estão renovando o contrato dele, que só acaba no final do ano que vem. Estranho, né? Com essa pressa toda. Uma coisa que me incomoda também, Mauro, no Gabriel, por exemplo, eu já vi o Gabriel poucas vezes, mas já vi, né? Já teve com o Rogério, com alguns outros técnicos, o Gabriel não começando no banco, né? Ou porque não estava numa boa fase, etc. E a impressão que me dava era que o Gabriel entrava maluco, assim, entre aspas, tipo assim, dando carrinho, mostrando vontade. Hoje, o que mais me assusta é isso, Mauro, nem só a parte técnica, não. É a aceitação que, tudo bem, ele entra e não parece que ele, vou reverter, vou mostrar que eu quero, eu tenho que ser titular. Não, ele entra ali, sai da área, faz, toca pro lado. Além da inoperância dele, parece falta tesão, não sei o que dizer. Isso acho que é o que mais me assusta, não sei se você também percebe isso. Eu acho que passa bem por aí, assim, ele entra, joga mal e parece que está tudo normal. Você não vê, assim, ele irritado consigo mesmo, preciso jogar mais. E não sei se alguém fala para ele isso, sabe? Se alguém no clube fala, talvez o Tite agora fale, tem que falar, né? Tem que falar. Aliás, eu acho até o seguinte, numa questão dessa aí da renovação, por exemplo, primeira coisa que eu faria, se eu fosse dirigente, ia dar tanta confusão. Primeira coisa que eu ia fazer é pegar um relatório com o pessoal da análise de desempenho sobre o desempenho dele. Ia levar para a reunião, junto com a gente dele, e falar, olha, vem cá, primeira coisa que você tem que conversar, vamos discutir a renovação do seu contrato, acaba no final do ano que vem. Em qualquer ambiente profissional, a pessoa, você quer ganhar um aumento, né? Ok. A pessoa tem que trabalhar bem para ganhar um aumento. Você não está trabalhando bem. Não, mas eu sou o Gabigol, eu fiz o gol da Libertadores. Sim, você fez o gol de 2 Libertadores, mas está no passado. Eu estou falando do seu presente. É o seu presente que vai desenhar um futuro, não é o passado. O passado te trouxe até aqui. Por isso que as empresas são avaliações anuais, né? Não é o histórico. Sim, o passado recente, até 2022, te trouxe a 23. 23 te leva para 2024, 25, 26, 27, 28. Certo? Então, o seu desempenho está muito abaixo. O que me garante que nos próximos anos, se eu firmar com você um compromisso de 4 temporadas, você vai voltar a jogar bem. Porque você está muito mal, e não é de hoje. Olha aqui, ó. Seu desempenho, vamos comparar com o ano passado? Vamos comparar com o ano retrasado? Vamos comparar com 2020, 21, 19, o que for? É o pior. O que você me diz, Gabriel? Você vai... Cara, isso é uma conversa profissional. Fala assim, não, tem que ser profissional. Profissional, para mim é isso. O cara chega... E o contrário também. Né? Gabriel chegar na sala de reuniões com o dirigente, montado em vários números, estatísticas e fatos sobre um desempenho extraordinário que ele poderia estar apresentando nesse ano. E ia falar, olha, meus números melhoraram, eu fiz mais gols, dei mais assistências, joguei mais vezes, não me machuquei, melhorei na cabeçada, eu tinha feito 1 gol de cabeça em 2 anos, agora fiz 5. Eu tinha feito 3 gols de perna direita em 2 anos, agora fiz 9 de perna direita. Eu tinha dado tantas assistências, agora eu dei mais. Eu não me machuquei. Eu estou jogando melhor. Eu quero ganhar mais.
Eu sou melhor do que aquele Gabriel que vocês contrataram antes, então eu mereço mais. Tanto que tem propostas de outros clubes por mim, por isso. Ok, perfeito também, você pode reivindicar o aumento. Você merece o aumento. Você está justificando a sua pedida. Eu acho que essa, na minha opinião, isso é conversa profissional. Fala-se muito, profissionalismo para mim é isso, é discutir o momento, e aí se o cara estiver mal, tudo bem, então vou fazer um contrato assim, mas se eu atingir tais metas, vocês me aumentam para 2025? Sim. Se você atingir tal meta, a gente dá um aumento. Isso é profissionalismo. Isso mantém o cara com fome e motivado. Agora, faz um contrato maravilhoso, 4 anos, não condiciona nada, ignora o presente que não está bom, pensa só no passado, pensa só nos efeitos. E se ele for para um outro clube que não sei o quê, pensa só nisso e fica o quê? Especulando com a possibilidade de voltar a jogar bem sem nenhum tipo de cobrança. Isso não é profissional, na minha visão. Posso estar errado. Eu acho que as coisas devem funcionar dessa forma. Mas já se está discutindo renovação, com aumento, essa coisa toda. Né? Agora o Tite passa a ser a esperança do rubro-negro de que ele volte a jogar. Que o Tite consiga mostrar para ele isso, com aquele jeito dele, aquela lábia que ele tem uma boa conversa, né, com o jogador, para mostrar para ele, cara. E até eu acho que é o seguinte, né, no caso do Tite, a pegada deve ser naquela, pegar e mostrar, que o Tite faz isso, né? Ele é bom nisso. Ele chama o jogador e mostra os bons momentos. E vai falar, Você já tem a escalação do Tite? Aprovável. Eu, assim, eu tô conhecendo o trabalho do Tite, tá? Eu preciso entender. Por isso que eu falo assim, aprovável, porque eu não sei se o Tite é um treinador que muda ali no vestiário, porque já teve treinador mudando no vestiário. Então vamos conhecendo o Tite aos poucos. Sabe o que de mudar em vestiário, não. Inclusive, ele tem o perfil de ter time titular. E sabe o que as pessoas mais me perguntam quando vem falar de vocês dois? Quando é em relação ao Venê? Quem é o X9? Quem é o X9? Aí eu penso assim. Eu vou dizer pra vocês que eu penso na hora, tá? Se eu soubesse, eu não te falava. Mas eu também não sei. X9 é o quê, Pedrosa? Igual barata. Você mata uma, aparece um. É igual biscoito. Fala aí, Venê. Come um vezes um. Vamos lá, o provável time do Flamengo. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Meio de campo, Thiago Maia, Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro e o ataque. Bruno Henrique e Pedro. Pedro. Aí eu sei que você pode me perguntar assim, mas o Gerson, como assim? Ele estava com a seleção brasileira? Pois é, o Gerson desembarcou nessa manhã junto com a Arrascaeta, depois do jogo de ontem entre Brasil e Uruguai, foi direto para o Ninho do Urubu e treinou com os demais jogadores normalmente. Já o Arrascaeta, por conta de questões físicas, ainda não está 100%, ele não participou dessa atividade. Se ele for relacionado para pegar o Cruzeiro, será reserva. O que é natural hoje a gente encontrar o Gabigol no banco, né? Sim. Não é nada. Talvez se fosse há 6 meses atrás, a gente ia falar: o Tite botou o Gabigol no banco. Eu acho que também não. Mas. Porque a escolha dele tá lá desde a Copa de 2022. É isso, Ele prefere o Pedro. Por mais que ele fale que o Pedro não tem características iguais às do Gabigol, o que é natural, porque realmente não tem, são jogadores completamente diferentes em relação a características, ele precisa botar alguém. Sabe com quem que o Gabigol disputa a vaga? Bruno Henrique. Com o Bruno Henrique. Não é com o Pedro. A gente viu isso na coletiva. Porque quando o Tite fala assim, com o Bruno Henrique já é uma situação diferente. Que ele fala, o Pedro e o Gabigol podem jogar juntos, mas se tiver o Bruno Henrique... Deixa eu ir ali no Pedrosa. Deixa eu ir ali. E detalhe, ainda tem Luiz Araújo e Cebolinha. Piorou pra ele. O negócio piorou. Vai fazendo música, Gabigol. Antes, era difícil você fazer ruim. O Pedro voando, os dois tecnicamente muito bons Sim. e tal. Aí o Pedro não tá bem. Não tá. Vai Tá melhorar mal. com o Tite, eu sei. Mas agora não tá. Mas agora ele não briga mais vaga com ele, não. Igual com aquele lá que eu não gosto nem de falar o nome dele. Que se falar o nome dele, ele vai aparecer correndo aqui, ó, do nosso lado. Coisa ruim. Eu não gosto nem de falar o nome dele. Qual é o nome dele? Eu também não gosto de falar, não. É o quê? O Bruno o quê? Henrique. Eu não gosto nem de falar esse nome. Que aí fala... Aí já vai aparecendo... Passa igual uma flecha aqui. Não tem jeito, Ele tá brigando vaga com o Bruno Henrique. Com o Bruno Henrique. Flecha, tapa. Aí o Gabigol pode pensar assim, tudo bem, em 2024 o Bruno Henrique pode ir pro Palmeiras. Não, Gabigol, ele não vai pro Então conta Palmeiras. esse drone aí. Renê Casagrande. Viu como ele faz escada pra ele mesmo agora? Eu tô aprendendo esse negócio de TV, eu tô aprendendo. Mas enfim, sobre Bruno Henrique. Torcedor do Flamengo, pode ficar tranquilo. Ele vai renovar no Flamengo, não vai jogar no Palmeiras em 2024. Cravo aqui. Ele Não será. vai. Não vai. Chance Ele será zero. jogador do Flamengo em 2024.
Eu posso dar os motivos aqui. Primeiro, alguém acha que o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, vai ficar conhecido como o presidente que perdeu um dos maiores ídolos da história do Flamengo para o Palmeiras, que hoje é o maior rival do Flamengo no futebol brasileiro? Segundo, ano que vem é ano de eleição. Se ele perde o Bruno Henrique, obviamente a situação vai ficar enfraquecida. Terceiro, ele vai querer perder um grande jogador hoje considerado titular para o Palmeiras? Eu acho um absurdo. Óbvio que não. Não, devia. Aí muita gente vai falar assim, mas Vene, tudo bem, e a negociação? Bruno Henrique pede 3 anos, o Flamengo oferece 2. Eles vão chegar num acordo, inclusive amanhã, em Belo Horizonte, local do jogo Flamengo e Cruzeiro, na verdade Cruzeiro e Flamengo, a diretoria vai se reunir com a gente do Bruno Henrique para chegar a um acordo. Bota aqui a foto dele. Põe aqui, por favor, Cris. Olha o olhar dele. Olha coisa ruim. Eu não gosto, assim, vocês sabem que eu sou clubista, eu não preciso dizer o nome do meu time, nada disso, tá? E eu, quando chamo a foto das pessoas nesse telão, é pra jogar uma flor, né? Um confete e tudo mais. É com muito custo. Não, mas... Que eu vou ter que dizer que este homem aqui é a potência do Flamengo, né? E o Flamengo de 2019, que era um time a ser visto, né? Todo mundo pensava quem vai ser melhor na próxima década, ou quem foi melhor na última década do que esse time do Flamengo. Foi um time incrível, realmente, né? Um time que formou, inclusive, rubro-negro.